Talvez eu já faça o... Eu só quero dar, antes da gente começar, dar as boas-vindas para todos, e em particular para o Roberto. Super bem-vindo, Roberto, super obrigado por mais essa oportunidade de a gente aprender, estudar e aprender com você. É uma honra. A gente vai começar, antes da gente estudar, a gente costuma fazer a brachá do estudo. Então, antes de estudar, para quem tiver com o livro da semana, está na página 44. E a gente faz. Então, você quer fazer as brachot, Roberto? Eu faço, porque Faz? é muito importante. Eu vou mencionar a Abraha também mais tarde. Ah, Então, é é? importante. Uau! Tá bom. Tá? Então, a palavra é sua. Tá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, la'asok b'divrei Torah, Amém. ve'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu ubefi amcha beit Israel, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא בנו מכל העמים ונתנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן לה תורה. Amém. Amém. Então, posso começar oficialmente, Davi? Oficialmente, está Ok. aberta a temporada de Shpatim. Legal. Então, vou fazer primeiro um resumo sucinto e inevitavelmente genérico da longa Parashá Mishpatim, antes de passar ao estudo crítico, no bom sentido, propriamente dito. O nome da Parashá é um fiel indicador da sua temática predominante, a saber, os estatutos de Deus para o povo. Pela ordem de aparição no texto, temos a questão da escravidão, seguido da problemática do homicídio, da agressão física e verbal ao pai ou à mãe, da disputa com violência, da agressão ao escravo, da rixa seguida de agressão a uma mulher grávida que aborta em consequência, do ato de ferir um escravo ou sua esposa no olho ou de maneira a causar a queda de um dente, de vários danos causados por animais ou a animais, das diversas formas de apropriação indevida de bens alheios, da sedução de uma mulher virgem, da bruxaria, da idolatria, do empréstimo de dinheiro, do desacato à autoridade, do falso testemunho, da responsabilidade com relação a animais encontrados ou submetidos a trabalho excessivo, do julgamento, da corrupção, do tratamento do estrangeiro, do repouso da terra, da relação com os indigentes, do Shabat, das 3 festas e peregrinações de Pesach, Shavuot e Sukkot, e terminando a primeira parte, da proibição de cozinhar o bezerro no leite da sua mãe. Em seguida, Parashá menciona que Deus enviará um mensageiro para acompanhar e proteger o povo contra os inimigos, expulsando-os na viagem até a terra prometida, onde nenhuma mulher abortará nem será estéril. A Parashá prossegue com Deus que ordena a Moshe de subir, juntamente com Arão, Nadav, Avihu e os 70 anciãos de Israel, para prostrarem-se à distância ante o Eterno, sendo que somente Moshe deverá avançar em direção a Deus. Ao descer de volta, Moshe transmite todas as palavras de Deus e todos os estatutos, e o povo entoa em uníssono: tudo que o Eterno disse nós faremos. Kol asher diber Adonai na'aseh. Moshe escreve todas as palavras de Deus, erige um altar ao pé da montanha e constrói 12 monumentos, um por tribo. Organiza a realização de um sacrifício, faz a leitura do livro da aliança ao povo, o qual responde Kol asher diber Adonai na'aseh venishma, e termina com o ritual da aliança de Deus com o povo através de suas palavras. A aliança essa concluída pelo sangue do sacrifício.
A Parashá termina com Moshe que sobe novamente no Monte Sinai, onde ele fica por 40 dias e 40 noites para receber as tábuas de pedra, a doutrina e os preceitos escritos por Deus. Como vocês podem ver, temos um menu muito vasto. Com esse resumo, como esse resumo mostra, Parashá Mishpatim oferece um vasto material para estudo. Eu vou fazer algumas considerações iniciais antes de passar ao estudo de alguns aspectos da Parashá que expus em forma de questões que compartilhei no grupo na segunda-feira. Mishpatim segue Itrô. Em outras palavras, ela é precedida não apenas dos 10 mandamentos, mas igualmente da descrição da maneira como Moshe julgava, aplicando os decretos e instruções de Elohim, e de como seu sogro aconselha delegar parte da atividade jurisdicional, como diríamos hoje. Portanto, parece que não cabe considerar os conteúdos das duas paraxás de forma exclusivamente cronológica. O mais importante a sublinhar é que elas têm uma relação intrínseca. A Parashá Mishpatim começa pela expressão ve'ele, e estes, o que indica, segundo os sábios do Talmud, que tais estatutos são uma extensão dos 10 mandamentos quanto ao seu conteúdo e forma como foram transmitidos ao povo. É como se os 10 mandamentos fossem a Constituição e os Mishpatim o código de leis escrito. Até aqui vimos que temos uma Constituição, um código e uma forma delegada, quando possível, de dirimir conflitos. Em suma, a liberdade, cujas consequências, responsabilidades, Deus poderia decidir tudo. Mas é justamente a existência de um ser com livre-arbítrio, outro que o Criador, e criado com essa função, que pauta o objeto da criação. Para tanto, o primeiro passo é conhecer tais alicerces da sociedade desses seres com livre-arbítrio. Não vou adentrar a temática do episódio da serpente em Bereshit e da atitude de Adão e Eva para não me estender muito. No entanto, é importante ressaltar a importância do conhecimento pelo estudo e que este é a base da justiça. Antes de começar este estudo, fiz uma brachá, onde mencionei que Deus nos abençoa com suas mitzvot e nos ordena de nos ocuparmos das palavras da Torá. Mas também que nós somos descendentes, nossos descendentes e os descendentes do povo da casa de Israel, sejamos conhecedores do seu nome. Esse é quase literalmente, temos aqui o texto da brachá que eu fiz antes de começar. Portanto, pelo estudo da Torá, podemos conhecer o nome de Deus. Mas como o estudo é infinito, pois sempre vai além do Pasuk, como lembra Emmanuel Levinas na sua famosa frase, além do versículo, ideia representada pela forma da letra Lamed, pela qual se inicia a palavra Lomed, ensinar, também no tempo o estudo não tem fim de geração em geração. Ledor vador. Curiosamente, nessa brachá, a consagrada expressão Benei Israel não é empregada. Ela é substituída pela expressão descendente. E isso por 2 vezes. Nossos descendentes e os descendentes da casa de Israel. Mesmo se vários sidurim traduzem essa expressão como filhos, ao invés de descendentes. Como podem ver na página 44 do nosso Sidur, onde eu li a brachá, essa palavra tzetzae, repetida 2 vezes, na segunda brachá a Torá, chama atenção pela repetição da letra tzadek 4 vezes. Não estamos apenas na situação do tzedek, tzedek tirdof, justiça, justiça perseguirás, de Devarim, na Parashá Shoftim, juízes, justamente, no Passuco 20 do capítulo 16, que nos vem à mente ao lermos Mishpatim. Os mais atentos já somaram e viram que falamos de 36, 20 mais 16.
Alusão talvez aos 36 justos que em cada geração mantém o mundo, mas na situação na qual a repetição 4 vezes da letra Tzadé, nessa brahá que eu acabei de fazer, cujo valor numérico de Tzadé 90, nos remete à totalidade dos ângulos, 360, sobre os quais podemos e devemos considerar a Torá. Como aprendi há mais de 3 décadas com meu moré Samuel Fischer, Zichrono Livracha, a criação foi desde o início, a saber, desde o primeiro passuk da Torá, voltada não para a lei, mas para a justiça. Razão pela qual esse primeiro passuk da Torá termina com a letra Tzadé de Eretz. Baruch Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, e termina com o Tzadé. Mas não é apenas essa brahá que lemos todas as manhãs que nos vem à mente. Temos também na Amidá a bênção pelo retorno da legalidade, onde lemos Baruch atah Adonai merer ohev tzedakah umishpat, ou seja, um Deus que ama a justiça e a legalidade. Também lemos todas as manhãs uma passagem do Talmud, Gemara Shabbat 127, né, sobre a ação de promover a paz entre as pessoas. Lemos todas as manhãs Ahavat Shalom Ben Adam Le'avero. Em suma, somos um povo marcado pela lei, pela justiça e pela busca da paz, da resolução dos conflitos. Isso faz parte da nossa relação com Deus, que estabeleceu uma aliança com o povo e estabelece uma aliança com cada um de nós pela justiça, pela lei, pela bondade e pela generosidade. Verasti, li betzedek, mishpat, veheset, verachamim, como individualmente confirmamos cada vez que colocamos os tefilim. Por fim, se na brahá que fazemos antes do estudo mencionamos os descendentes e ensinamos Lomed a Torá, no Shema falamos dos filhos, ou seja, os descendentes mais próximos. E ao invés de Lomed, empregamos o verbo Shanan, o mesmo que lemos no Shema, em Devarim, Veshinatam levanecha, ensinarás a seus filhos, pois trata-se de um ensinamento repetido, mais diligente, mais profundo. Feitas essas considerações, proponho passarmos ao estudo das questões que compartilhei no grupo. Podemos seguir a ordem na qual as apresentei ou não. Deixo a todos a possibilidade de abordar aquela que mais lhe interessa. Vou apenas ler rapidamente as questões para aqueles que não puderam ler antes. Ou seja, como vocês viram até agora, foi só uma introdução baseada em Brahot, baseada no que é para nós a justiça e a lei. E aqui estamos falando de Mishpatim. Eu tenho algumas perguntas que eu fiz, umas questões interessantes para a gente tratar. A primeira é a natureza dos estatutos na Parashá Mishpatim, sem considerar ainda o conteúdo. A natureza desses estatutos é diferente da natureza dos 10 mandamentos ou é igual? Em seguida, outra questão. Trata-se de um direito natural, no sentido de algo que independe do povo, ou é o direito positivo, portanto mutável, que nós podemos mudar? Esses mishpatim. Os 10 mandamentos poderiam ter sido suficientes para que a sociedade dos hebreus liberados da escravidão no Egito formulassem seus mishpatim, sem a intervenção divina? Ou precisamos de uma intervenção divina? Mishpatim, o que são? São princípios éticos ou outra coisa? Na afirmativa,
a ética é anterior à lei ou a lei é necessária para estabelecer a ética em uma sociedade? Ou seja, sob o prisma do judaísmo, mishpatim é a nossa ética antes de qualquer lei ou é uma lei que estabelece uma ética? De que maneira Parashá Mishpatim responde a uma questão de Montesquieu, que é uma questão, uma das várias questões que ele coloca, que interessam muitos os advogados, juristas, mas ele coloca de uma forma interessante. Os raios, eles eram desiguais antes da criação do círculo. Ou seja, você tem um círculo, uma esfera, com raios, eles são iguais. Antes da gente ter os círculos, eles eram desiguais ou já eram iguais? Ou seja, qual é a origem de todas desses mishpatim? Eles sempre existiram ou só existem porque nós existimos, só existem porque nós lemos, só existem porque nós pensamos a respeito? Em mishpatim, e aí seguimos com Montesquieu, nós devemos ver o espírito da lei ou a letra da lei? O que é importante no que nós lemos em Mishpatim? Em seguida, há uma ordem de valores? Em tudo que nós lemos em Mishpatim, existe uma ordem ou não? O que podemos, ou seja, por exemplo, escravidão, a liberdade, depois a questão de não matar, respeito dos bens patrimoniais, existe alguma relação de valores na ordem que está colocada? Depois, uma questão que eu coloquei, o que podemos inferir da diferença entre dois textos. Eu tinha mencionado, respectivamente, em Yitro e Mishpatim, mas mesmo em Mishpatim, nós temos essas duas formas colocadas. Ou seja, Kol Asher Diber Adonai Nase, Kol Asher Diber Adonai Nase Venishma. Mesmo se temos isso em Yitro, em Mishpatim aparecem as duas versões. Por que essas duas versões? Acho importante você dar a tradução, para que nem todo mundo entende. Tá. Então, de tudo aquilo que Deus disse, nós faremos e nós escutaremos, ou somente faremos. Tem as duas versões. As duas estão aqui nesta mesma paraxá. Depois tem uma questão que eu chamo de questão aberta, a luz divina que responde ao caos, que está desde o início colocado, porque a nossa Torá começa com a ideia de que existia um caos, o tohu vavohu, e aqui apenas uma curiosidade, que em francês até hoje existe a expressão tohu bohu, para falar em desordem, é uma palavra, uma expressão que existe em francês. Se não me engano, ela também existe em húngaro, até hoje, que é exatamente a forma de falar desordem, caos. E se esta luz divina, que responde a esse caos e cria uma distinção entre a luz e as trevas, como vemos em Bereshit, se essa luz serve de paradigma de uma sociedade com ou sem os 10 mandamentos, e com ou sem os 10 mandamentos, o mishpatim, ou seja, essa distinção entre o caos e entre a luz e as trevas depende dessa luz que nós recebemos através dos 10 mandamentos ou através dos mandamentos e mishpatim. E se esta luz, a intensidade dessa luz é proporcional à clareza da lei. Quanto mais luz, mais lei. Aqui é um ponto que, se ninguém quiser falar dessa questão aqui, eu tenho um aspecto aqui também ligado à janela, se vocês quiserem que eu falo, é interessante. Depois eu tenho uma outra questão, que quando nós colocamos os tefilim, nós lemos que Deus estabelece com cada um de nós uma aliança.
Cada vez que colocamos o tefilim, nós devemos falar que Deus estabelece uma aliança pela justiça, pela lei, pela bondade e pela generosidade. Todos esses 4 objetivos são dependentes uns dos outros ou não para a realização. Ou seja, nós podemos separar justiça, lei, bondade e generosidade, ou não existe justiça sem lei, não existe justiça sem bondade e sem generosidade, não existe lei sem justiça, sem bondade, sem generosidade, não existe bondade sem lei, sem justiça, e não existe generosidade sem bondade, sem lei e justiça. É uma outra questão que eu levantei. E se eles são dependentes, qual é a consequência disso para a leitura de Mishpatim? Essa é a minha longa introdução. E, Davi, você vai controlar meu tempo, porque eu estou aqui sem relógio, e você sabe que eu posso passar a noite falando, mas eu prefiro começar a discussão, e quem cala consente, se ninguém falar, eu continuarei falando, mas eu quero abrir já o debate, se alguém quer começar com alguma dessas questões aqui, fazer algum comentário, para a gente ser uma maneira bem dinâmica aqui o nosso estudo. Ok, obrigado pela introdução, Roberto. Hoje eu estava à tarde conversando com o André, que está aqui, e o André perguntou para mim, mas afinal, que horas vai terminar o estudo hoje? Né? Depois que ele viu a lista de perguntas. E a lista realmente é provocativa e longa. Enfim, vamos tentar ser objetivos. E eu falei, a minha resposta para o André oficialmente termina às 9h30. A que horas nós vamos desligar o computador, eu não sei, mas oficialmente temos 1 hora de estudo. Enfim, a palavra está aberta. Se alguém não recebeu a lista, eu posso mandar. Eu estava tentando mandar aqui pelo Zoom, mas não sei por que ele não deixa mandar, enfim. Mas é só me avisar aqui pelo chat e eu mando a lista de perguntas também, tá? É um PDFzinho de 1 página, para quem eventualmente não tenha recebido. A maioria acho que está na lista dos convites, então deve ter recebido hoje à tarde. Pelo menos, para quem não está no grupo, né? Aberta aí a discussão. Por onde começamos? Eu vou começar com uma fácil. Eu acho que é mais fácil. Que os 10 mandamentos não são, no meu ponto de vista, só com os 10 mandamentos não ia rolar, né? Quer dizer, eu acho que, sem dúvida, Mishpatim e outras leis que vão se seguir aqui ao longo, né? As outras normas e procedimentos é que vão dar ao povo algum norte, né, uma forma de viver em sociedade, que eu acho que é para isso que servem as leis, né? Então, só os 10 mandamentos, assim, do meu ponto de vista, não são suficientes. Eles são centrais, mas não bastam. Então, comecei com a fácil. Não sei se o Roberto concorda. Não, eu sempre concordo. Mas eu concordo. E aí tem uma questão. Não, é interessante, porque se nós não tivéssemos esta paraxá, como ela está aqui, como seria a nossa sociedade, digamos, do nosso povo? Será que nós admitiríamos, por exemplo, um tratamento de escravos? Porque aqui eu queria lembrar também é que tudo que está colocado aqui não é para legitimar nada, é mais para regulamentar, ou seja, eu não vou legitimar a escravidão. Será que se nós não tivéssemos estas regras com relação aos escravos ou ao homicídio, quando a gente já falou que não se deve matar, entrar nesses detalhes não é uma criação que nós poderíamos criar ou nós precisamos de Deus para chegar até aqui? Essa é a questão. Essa ia ser a minha linha. Só os 10 mandamentos seriam realmente insuficientes, mas o desenrolar do tempo ia nos obrigar a fazer as interpretações que nós fazemos e sempre fizemos e vamos continuar fazendo sempre, né? Deus tem uma facilitada ali para dar um norte, mas sem ele haveria interpretações como nós fazemos até hoje. Na questão da natureza dos mandamentos, me lembra as provinhas de direito que eu tinha, pelo amor de Deus.
natureza, natureza igual é a sui generis. O famoso sui generis era a saída que a gente inventava lá quando não sabia a natureza. Aqui eu não sei se eu entendi a questão, mas assim, eu diria que os Mishpatim e os Divrei lá, os de Brota, né? São da mesma natureza, eles têm origem divina, exarada pela mesma fonte e com o mesmo objetivo. E alguns até dizem que os Mishpatim nada são que desdobramento dos próprios 10 mandamentos. Você consegue encaixá-los, todos eles, em um daquelas 10 matrizes essenciais, né? Então, acho que assim, Deus completou, mas a gente varia. Ele completou o trabalho dele ali, mas acho que é nessa linha. Nós faríamos, seríamos obrigados a fazer, né? Como fizemos ainda. Mas, Paulo, sua contribuição bem... A gente vê que tem o jurista por trás, a gente já identificou. A questão é, por exemplo, os 10 mandamentos parecem como algo escrito imutável, de qualquer maneira. E a gente sabe que as nossas leis, a gente pode, muitas vezes, mudar as leis. Tem vários exemplos, né, de que seja Abrão negociando com Deus, em que ele resolve mudar as regras, ou Moshe, Abrão, questão, por exemplo, do justos, né, que Deus quer destruir Sodoma, e ele negocia com Deus, Deus muda. Ou depois Moshe, a questão da herança, né, se as filhas podem herdar ou não. E essa era o que eu estava pensando, ou seja, o que a gente colocou aqui, será que uma sociedade, a nossa sociedade, poderia mudar e falar que não existe isso de 6 anos de escravidão no máximo? Podemos imaginar que não exista limite, ou o fato de estar colocado aqui é um limite que a gente não pode ultrapassar. Ou seja, esta é uma lei, porque tem outras coisas escritas na Torá, mas como está associado aos 10 mandamentos, e por isso que eu coloquei essa observação do Ve'ele, que os nossos sábios insistem, por isso que eu acho que você tem razão, é da mesma natureza, muito próximo, os dois, mas o quanto nós podemos mudar isso aqui, ou seja, mudar, e aí tem uma outra questão, podemos mudar para melhor ou também para pior? Os Só Mishpatim. fazendo um complementinho rapidinho, que eu estou vendo mãos levantadas, né? Só para não ficar... Eu acho assim, primeiro assim, essas mudanças, elas aconteceram mesmo, não se mata mais o filho rebelde, né? E é um mandamento divino, exarado da Pia Donai, né? Não se mata filho rebelde, né? Por Bem exemplo. lembrado. Esse não dá, né? Ninguém aqui consegue imaginar, por mais raiva que tenha, meu filho levantou a mão para mim, eu vou matá-lo apedrejado, alguma coisa assim. Então, mudamos, que é de Deus, então você pode mudar. Eu só fico assim chateado quando dizem que Moisés mudou a lei de Deus ali, porque ali é o contrário. Uma vez eu falei para o Rabino, isso aqui não é uma prova de que nós mudamos a palavra de Deus. É o contrário, Moisés falou, vou consultar o Eterno para ver o que ele me fala. Ali ele não mudou nada, não. Ele falou assim, por favor, me esclarece aqui, em marcos de declaração, aqui nessa sua decisão, né? A questão de Sodoma, Deus não mudou porcaria nenhuma. Ele argumentou lá com o Lot, com Lot não, com Abraão. Ah, você quer 10, tá bom, tá 10. No final ele acabou destruindo a cidade do mesmo jeito, né? Ele conversou ali, mas destruiu a cidade do mesmo jeito. Então, esses 2 episódios eu não entendo que sirvam como parâmetro para a gente dizer que a gente muda a lei de Deus. Outras coisas, sim. A questão do filho, por exemplo, que ninguém hoje aqui é capaz de defender, né? Só essa pitadinha que eu queria dar. Entre muitas outras. Eu só vou. Uma questão de ordem aqui, só para a gente se organizar. Vamos tentar seguir. Quem quiser falar, obviamente, será muito bem-vindo. Levanta a mãozinha do Zoom para a gente ter uma ordem aqui. E depois que cada um falar, e o Roberto pode ou não responder, e a gente vai para o próximo,
Porque Tá, senão e você realmente... coordena aí, Davi, as mãozinhas, porque eu não consigo. Ah, tá Você bom. faz por favor isso. Tá? Então tá bom. Então agora eu queria dar a palavra para o André. Bem-vindo, André Moré. André. Obrigado pelo Moré, fui promovido 2 vezes. É o seguinte, Roberto, tuas perguntas são bastante precisas e, ao mesmo tempo, abrem um leque. Eu só queria organizar um pouco minha mente, fazendo algumas brincadeiras e talvez pegando a coisa bastante a sério. Primeiro, assim, particularmente, se tem alguma coisa que eu morro de medo, são das leis, tá? Mas o que eu mais gosto na Torá é que a dinâmica da Torá é sempre de um diálogo. Nada é imposto, visto que a Raquel mesmo colocou ali no chat ali, que a palavra hebraico de mishpatim, e você mesmo, Roberto, colocou, são sentenças, sentenças, não são ordens. Quando é sentença, existe um diálogo. Quando são ordens, talvez um totalitarismo. Tá? Então, para começar, a dinâmica da Torá nos convida, através de uma série de sentenças, a nos alertar sobre problemáticas sociais do indivíduo vis-à-vis sociedade, sociedade vis-à-vis indivíduo e sociedade vis-à-vis algo maior, que eu chamaria de eternidade ou eterno, onde o tempo se encarrega de mostrar se a sociedade está indo para um caminho certo ou não. Certo ou não é um conceito bastante humano. Eu diria adaptabilidade e a capacidade de sobreviver, principalmente, né? Coisa que a natureza se encarrega nos animais de fazer isso de outras maneiras, nas sociedades humanas tem outras coisas mais complexas a estabelecer. Então, eu vejo toda essa dinâmica de uma maneira bastante complexa de nos convidar a refletir sobre vários aspectos de nós mesmos e da própria sociedade. Sobre a história da lei que o Paulo Araújo falou, essa resposta, eu quero só continuar com alguma metáfora, tá? Vamos pular para daqui a pouco da Parashá Kitissá, que tudo é uma grande ironia na Torá. A Torá gosta de brincar muitas vezes, certo? Para quem acha que é só um livro sério, ela nos ensina por vários sistemas, inclusive pelo próprio absurdo das coisas que nos leva a discutir. Tanto é que você tem leis que podem parecer ou são absurdas, e alguém vai dizer, não, mas na época era tal. Não. O absurdo quem sente somos nós. E é por isso que talvez evoluímos para um sistema talmúdico, onde a gente discute e acha talvez diferentes soluções ou diferentes realidades para uma mesma temática, através dos tempos, tanto é que a folha do Talmud reflete vários tempos de comentários diferentes. Tá? Vamos dar um pulinho na Parashá Kitissá. E se a gente pegar a história da Kitissá, eu adoro essa Parashá, foi a Parashá do Bar Mitzvah do meu filho, e eu adoro pelas próprias grandes contradições que ela traz. E isso me ajuda a entender o processo de lei da Torá, que é o que a gente está discutindo agora. Começa com Itró, vem com Mishpatim e talvez se conclua com Kitissá. A visão de Kitissá é que as primeiras tábuas foram escritas por Deus, né? Então, todos aqui acham, bom, se é por Deus, putz, então, é essa que eu vou seguir, né? Lê do engano. Na Torá tem uma dinâmica diferente. As primeiras tábuas se chocam com a realidade humana, que acontece no pé do monte e não lá em cima, tá? E elas se quebram porque elas não conversam com a realidade humana. Mas as segundas, que já têm um dedo humano na história, que é o próprio Moisés, essas sim são agregadas e vão criar a dinâmica judaica da discussão e da adaptação e da conversação. Quer dizer, Roberto, no meio dessa história toda, eu termino respondendo: as leis, elas são diferentes para o momento, elas são, obrigatoriamente, nos chamam à discussão e à adaptabilidade e ao bom senso antes de mais nada. Então, eu diria assim,
por que um grande Deus que apareceu em Itró? Porque se o humano não sentir que ele tem um olho que o vê e que o observa, nem que seja o próprio olho interno, como Freud mesmo fala, ele jamais vai se fazer questões, se poser de questões, né? Então, eu acho que todos esses ingredientes fazem parte da natureza e do caráter humano. Eu acho que tentei abordar várias perguntas suas num discurso meio rápido aí. Obrigado. Mais alguém? Eu aqui. Não sei se o Roberto quer falar alguma coisa agora. Seguimos em frente, Roberto? Não, eu acho que tipo, vamos seguir. Depois o que o André falou foi mais uma micro aula dentro da aula, dentro do estudo aqui. Então, acho melhor a gente avançar, dar oportunidade para todos falar. Depois eu faço uma nova intervenção aqui, se Tá quem bom. quiser. Tá bom. Sendo muito curto, primeiro eu concordo com várias das coisas que o André falou, e em particular sobre essa questão da mutabilidade das leis. E respondendo a sua primeira pergunta, Roberto, eu acho que a natureza é diferente, sim. Na minha visão, claramente existe um aspecto mais, digamos assim, mais direcional, mais central no Aseret Adibrot, né, do que em Mishpatim. Até por isso eles têm nomes diferentes, né? Não por acaso eles usam é usada uma nomenclatura diferente, né? Não é uma mera continuação. E claramente, olhando para os Mishpatim, eles entram num nível de detalhe, né, que é bastante diferente do que está no Aseret Adibrot, né? Assim, para mim está claro, e eu questiono, né, quem escreveu esses Mishpatim é uma outra questão, né? Eles parecem trazer aspectos muito mais humanos do que divinos, falando assim genericamente, vai. Então eu levanto uma questão aí, realmente, quem foi que elaborou esses Mishpatim aí que a gente está lendo nessa paraxá? Mas, enfim, jogo a pergunta e passo a palavra para a Murá Raquel. Super bem-vinda, Raquel. É uma honra poder te ouvir, poder estar junto com você aqui nesse estudo. Boa noite. Também é delícia estar aqui, comentando também algumas coisas. E, igual eu coloquei no chat, né? Mishpat é diferente de rock. Então, não é que tudo é lei. Tem lei, tem rock na Torá, né? E tem mishpat, lei e sentença. Se a gente for falar, tem mais jurista, advogado aqui, não é a minha área, mas eu sei quando eu estou perante um guarda, uma polícia, né? Shotrim, shoftim, tem sempre essa diferença na Torá. E quando a gente fala de amirot, ou de brot, aseret amirot, ou aseret adibrot, quer dizer, vaiomer, né? É como Deus criou o mundo. Então, as falas divinas que fizeram a criação são as 10 amirot. São outro tipo de lei, são leis de criação de mundo, são Vaiomer, Amirot. A Séreta de Brot são essas falas mais duras, são de Brot, dos 10, e aí não é à toa que a gente conhece tradução de mandamentos, porque elas são estudadas, né, conectadas com leis, não com sentenças. Então, quando a gente vai para Mishpatim, nessa paraxá que tem essa montanha de dicas, né? Eu não gosto de falar leis e mandamentos, essas coisas assim, né? De conselhos e tal. Por exemplo, numa fala não matarás, e nessa você fala assim, vai matar feiticeira. E aí você tem esse passuco, né, esse versículo assim incrível de você estudar, que a gente pode ficar assim, acho que seria outro, quer dizer, hoje é teu estudo, né, Roberto? Eu não vou entrar muito. Mas a gente vai falar, se a Torá fala feiticeira não viverá, é porque nesse que o André estava falando, que ridículo, fantasioso, irônico, whatever, que a gente pode ler a Torá acredita em feiticeira, né? Em feitiçaria, whatever.
né? Agora, ao mesmo tempo que nessa Parashá de Mishpatim a gente vai ter, uau, quem acredita em feitiçaria? Quantos rabinos enforcaram feiticeiras? Não existe feiticeiro, bruxo? Por que justo nessa a gente está falando de uma linguagem absolutamente, né, homofóbica da Torá? Então, sim, quem escreveu esse trecho homofóbico está também dando em mishpatim, em sentenças, né, a base de aborto, quando fala o homem que ferir uma mulher, se por acaso ela perder a criança, o marido pode ser indenizado. A mulher não, ninguém está preocupado com a mulher. Mas quando no Talmud forem, né, calcular, e aí são em jurisdiquês, né, calcular qual é a indenização que o marido vai pedir, se for até 3 meses, não precisa se preocupar, porque ela só tem líquido. Se for até não sei o que lá, bom, é o corpo da mulher. Toda a lei judaica que vai falar sobre permissão ou não permissão vem daqui de Mishpatim, se o marido pode ou não pode, o marido ou o dono, porque ele está falando de escravo, whatever, da mulher, pedir indenização sobre o prejuízo que ele teve quando foi ferido o feto, né? O patrimônio. Então, quando a gente está falando de dibrot, quando a gente está falando de sentenças, quando a gente está falando um sistema que eles acreditam, né? Feiticeira. Eu não estou preocupada com a mulher, eu estou preocupada com o patrimônio. Eu estou preocupada. É disso que a gente está falando, nesse local, nesse. Então, também queria contribuir em tudo que, né, o Gabriel falou, o André falou, o Paulo falou, colocar mais esse pinguinho aqui para você agora amarrar como presente. Concordo muito, Raquel. E você, de uma certa forma, colocou de uma forma bem pragmática, com exemplos concretos, o que eu coloquei de uma forma talvez muito teórica, mas você chegou num bom exemplo concreto. Eu achei perfeito, porque a questão que eu levantei é exatamente essa, a diferença entre os 10 mandamentos e Mishpatim. E eu vou misturar um pouco aqui as questões, Davi, porque isso que eu falei, isso aqui é uma salada, a gente pode pegar qualquer uma e desenvolver isso aqui. Quando eu falei da ordem, qual é a mais importante de todas elas? E a gente sempre escuta falar que a vida é o valor mais importante no judaísmo, é a vida. E nós temos uma paraxá que começa com a questão da escravidão. E não para falar que é bom ter escravo, é para limitar o seu direito a ter escravo. Ou seja, valorizar a liberdade. É um povo que saiu da escravidão. E aqui a gente coloca que é a questão da escravidão, que é a forma, inclusive, como Deus gosta de se apresentar. É o Deus que nos liberou da escravidão no Egito. E essa liberdade que nós temos é uma liberdade frente ao texto também. Então, é uma liberdade que, quando nós temos um texto que fala algo com relação a um homem diferente de uma mulher, por exemplo, voltando aqui, exemplo, aqui é o Deus dessa diferença, talvez essa seja uma lição de Mishpatim. Por isso que, na minha opinião, por isso que eu deixei aberto, se a natureza é a mesma. Para mim, existem princípios nos 10 mandamentos, né? Nas 10 palavras, são devarim, são princípios que nós temos que desenvolver, e que o Talmud desenvolveu como diberot. No diberot a gente não fala de devarim, no Talmud a gente fala de diberot. É o feminino fecundando o masculino. Nós temos um imutável, que é o devarim, e o que é a contribuição do homem, através da sua reflexão, que vai criar esta nova realidade, baseada em certos princípios. Então, por isso que eu vejo que aqui, Mishpatim, a gente começa com algo falando já da liberdade, mas de uma maneira que nós temos que procurar. Onde está essa
lição de Mishpatim, e não ficar simplesmente num texto de lei simples, onde a gente fala, bom, essa é a lei, depois é o que significa essa lei. Por isso que eu falei da questão do espírito da lei. Eu acho que, essa é a minha opinião pessoal, e Mishpatim é muito mais o espírito do que a letra da lei. O que tem por trás de tudo isso? O que nós temos? Nós não temos aqui uma lei que fale, faça isso. Ela fala, está errado fazer isso. E como está errado, faça menos. É quase um tzimtzum da sociedade. Faça menos escravidão. Se você criou um prejuízo, tem uma indenização. Tudo isso é sempre o menos, começar a criar uma sociedade. E, no fim, Mishpatim, que não são aquela nossa Constituição primeira dos 10 mandamentos, acabam sendo alguns princípios éticos. Nós temos que ir além do versículo. Eu gosto muito, eu estudei muito o Levinas, que falava, ele tem inclusive escreveu muito em francês, então é próximo de mim, falava au-delà du verset, além do versículo, né? Além do pasuk, dando essa importância pro Lamed. Vamos além do que está escrito, e essa é a nossa contribuição. E nós somos sócios de Deus nesse trabalho aqui. Mas temos muitas questões, isso aqui também nos remete à questão do Kol Asher Diber Adonai Naseh, o Naseh Venishma, mas eu vou deixar, Davi, você conduzir aqui, tem mais mãozinhas levantadas, que eu não estou vendo aqui, deixo você cuidar disso, Davi, me diz aí. Tudo bem, tranquilo. Antes de passar a palavra para o André, pediu, levantou a mão dele também, mais uma vez, como o André já falou uma vez, eu queria ver se tem alguém que queira falar e não tenha levantado a mão ainda, senão eu vou passar ao Celso, bem-vindo, eu vou passar a palavra, então, para o André. Fala, André, se mais alguém quiser, não esqueça, lá embaixo, no Reaction, se você clicar na carinha bonitinha lá embaixo, aparece o Raise Hand, ou levantar a mão, sei lá, em português, para quem quiser falar. Vai lá, André. Só para somar o que você falou, Roberto, é uma coisa que sempre me toca muito. Em que paraxá aparece o famoso justiça, justiça perseguirás, tzedek, tzedek tidof? É em Devarim ou é ainda Devarim, Shoftim. Assim, você Exatamente. falou sobre Shoftim. E o que eu acho mais incrível, sempre naquela coisa que eu vejo a Torá também sempre nos provocando e, de certa maneira, irônica, né? Embora os livros estão praticamente longe um do outro, aparentemente, mas eu acho que um editor, de certa maneira, fez uma amarração entre de um livro e de outro, né? Porque foram várias edições na própria Torá, né? Depois de ter tido todo esse arcabouço de leis, que seja em Itró, que seja em Mishpatim, aparece uma paraxá de novo dizendo justiça, justiça perseguirás. Ou seja, não adianta a gente escrever um monte de textos de leis se o homem não é capaz, por si próprio, de perseguir a justiça por si mesmo, sem ter um texto base. Ele tem que sentir com várias emoções, inclusive a racionalidade junto, e perseguir essa justiça, mais do que a própria escrita. Então, esse chamado que a Torá nos dá, desse tzedek, tzedek, para mim é nada, quer dizer, eu não vou simplificar, as leis são extremamente importantes de serem discutidas e aplicadas numa sociedade, porque nem todos têm a mesma capacidade de se perguntar as coisas. Então, é isso, a Torá também leva em conta que existe o mais simples de espírito até o mais torturado, que pode viver a vida toda se questionando. Então, tem lugar para todos na Torá. Eu só queria acrescentar isso, que o tzedek, tzedek me chama a que, embora eu já tenha te dado tudo isso, você ainda vai perseguir a justiça, mesmo com tudo isso. Obrigado, André. Vamos para a segunda rodada. Já que ninguém mais quer falar, Raquel, vai você e depois Paulo Araújo. Não, aí é uma complementação bem rapidinha do comentário do André, que ele falou, então para que precisa repetir
né? Justiça, justiça. Lembrando que na Paraxá de Razino, então, lá no fim da Torá, depois de tudo que já foi falado tantas vezes e tantas vezes repetido, tudo, tem um passuca, assim, tem um versículo que fala assim, então, povo burro e teimoso, né? Am navav elo chacham. Assim, porque é isso, né? A despedida de Moisés no discurso. Aí ele termina a Torá desse jeito, André. Só era o comentário. Bom. Dureza, né? Terminar desse jeito. Fala, Paulo. Desculpa, o Roberto vai falar. Não, segue o Paulo, depois eu falo. Quanto mais falarem, melhor, porque o objetivo aqui é estudo judaico. Participativo. Avruta. Bruno. Então, a questão das leis, o nosso papel e da interpretação, acho que no seu início, Deus já esperava a nossa participação, até mesmo acho que pediu, né? Acho que Moisés, quando falava, eu gostaria que todos fossem profetas, ele está falando em nome de Deus também, ele quer mais pessoas que vejam, que entendam e decidam, né? Que sejam juízes, que os juízes foram desde o começo, quando ele deu as leis, ele falou, quando você tiver uma dúvida, ele não falou assim, olha para cá e faça. O que ele falou? Vá lá no templo, vai ter lá o pessoal de plantão, e o que ele falar para você, que ele interpretar naquele momento, o que ele vê que cabe naquele momento é o que vai acontecer. Não é porque está no papel. Você precisa conversar com alguém para que ele fale com você. Então, essa interpretação contínua já estava previsto e pedido por Deus, né? Mas essa questão da interpretação, para mim, é sempre uma coisa muito complicada, porque eu vejo, assim, as nossas comunidades liberais querendo ser um Deus, um segundo Deus. Eu brinquei uma vez, que falei que são gregos, somos gregos de novo. Eu sou o centro do universo, dê-me uma alavanca e eu levantarei o universo. Então, a gente corre um pouco, às vezes, o risco de cair nisso. A questão do André, por exemplo, nem todos têm capacidade de decidirem sem um texto. Meu amigo, sempre existe um texto. Sabe qual é o texto? Você, você, você. Eu não posso fazer uma lei se eu não souber o seu texto. É impossível que a gente faça alguma coisa sem considerar o coletivo, o tempo. Então, essa coisa que, eu vou ler, aquela famosa assim, na minha opinião, segundo eu entendo, isso aí não existe, velho. Você entende, mas você não entende sozinho e jamais, quando você falar, a lei diz isso, o Davi fala isso, 100 milhões de bilhões no mundo fala isso, mas eu acho que é diferente. Você não está fazendo lei, porque a lei ela tem um compromisso, ela tem uma participação, ela tem um social embutido que jamais vai permitir que a gente se ache o centro do universo, até mesmo acima de Deus, né? Só esse comentáriozinho aqui. Davi? Desculpa, Roberto. Alô? Não, você me diga aí quando eu posso voltar a falar. Pode voltar a falar, pode voltar. Não tem ninguém com a mão levantada. Não tem ninguém, tá. Eu concordo, discordando do Paulo. Essa é uma questão muito interessante, porque é o que eu tentei colocar aqui, a questão se nós precisamos do texto ou não. Quando eu falei aqui que eu falei da questão mishpatim, que eu concordo, a tradução lei talvez efetivamente não é melhor, julgamentos talvez fique melhor, às vezes a gente usa a expressão lei para simplificar, mas é interessante que quando nós colocamos os tefilim, como eu falei, a gente fala de uma aliança pela justiça, pela lei, pela bondade, pela generosidade. E a gente vê na Torá que o que seria uma lei, o que seria talvez um julgamento, o que for, ele sempre tem ele não é sozinho. A gente tem que considerar o objetivo, tem que considerar se é justo. O que é justo? Por isso que eu falei na minha introdução a questão
dos 36 justos. O que é ser justo? E o Tzedek Tirdov é que não existe uma justiça, existe uma justiça e uma outra justiça que vai além do que seria a simples aplicação da lei. Isso vai, ou seja, vai mais além disso. Também, nas questões que eu coloquei, eu, de propósito, coloquei o caos e escrevi, eu coloquei o Tohu Vavohu, porque aqui teve uma época em que eu passava várias horas, não vou falar quantas, porque é exagerado, por dia, com o meu Moré estudando, eram pelo menos 4 vezes por semana, pelo menos 4 horas que a gente estudava, Davi. Então, então quase tudo que eu falo é de memória, não existia o hábito de escrever, você aprendia de memória. E o Tohu Vavohu é algo que me marcou muito, porque ele explicava que como é que a gente fala caos em hebraico? O Tohu é o Tav antes do Re. O Tav é a realização do Re normalmente. O Tav representa a resposta. Se você pega um Re, você fecha o Re em cima e põe um pezinho embaixo, você transforma ele num Tav. O Re é a questão em hebraico. O Tav é a resposta. Se você coloca a resposta antes da questão, é o exemplo do caos. Esse é o caos. Mas esse caos ele é formulado pela multiplicação do feminino. É o Re multiplicado, o Rou, que é você considerar que a mulher existe para a multiplicação, ou seja, a mulher procriadora. Então, ele explicava que esse é o exemplo que a Torá escolheu. A partir do momento que você transforma um ser humano, nesse caso, você utiliza a mulher como uma simples procriadora, esse é o caos do mundo. Então, a gente tem que sair da nossa situação de existencial para algo que vai além. E é o além do Levinas, né, que é além do versículo e tudo. E para ir além disso, nós precisamos de uma luz. Toda a Torá é baseada em você ter uma luz para enxergar. E qual é a luz que nós vamos deixar entrar em nós, que nós vamos deixar? E existe a janela por onde entra a luz. Então, a imagem é você estar em casa, ou estar onde for estudando, e você tem uma janela, halon, que é um masculino em hebraico, mas que no plural se torna um feminino, halonot. Ou seja, sempre que você tem uma intervenção divina, uma luz divina, você entra no feminino. Então, o halon vira halonot, vira um feminino. A multiplicação pelo feminino, que é isso que eu falei de fecundar pelo feminino. E aqui nós temos um texto muito interessante, porque é um texto que parece que ele nos dá regras fixas, mas, e ele é por isso que eu falei a natureza, também Deus que nos deu os Mishpatim, como os 10 mandamentos, mas é um pouco diferente aqui. Nós temos casos, digamos, concretos, situações que nos fazem pensar. O direito não se resume a isso. Isso aqui serve como um material para a gente pensar a respeito, ir além, que é o Darsheni, né? Que é o interpretar, né? Eu já falei algumas vezes o centro da Torá, né? Que se repete 2 vezes, né? A palavra, né? Me interprete, né? Porque, ou seja, o coração da Torá é que ela seja interpretada. Então, Mishpatim é esse desafio, não é mais só o desafio de interpretar uma, digamos, mesmo uma filosofia, mas na nossa vida concreta, nos nossos problemas concretos, na nossa relação com o próximo. A gente pode ver que os 10 mandamentos têm os primeiros 5, nossa relação com Deus, os 5 seguintes, a relação com
com o próximo, e aqui são todos os problemas que a gente encontra, em resumo. Então, os problemas da nossa sociedade, tudo isso vai decorrer do que está escrito aqui. Então, uma paraxá que estabelece uma ética com relação ao próximo, mas que é uma ética que nós devemos, sobre a qual devemos pensar. Por isso que eu até coloquei a questão dos raios de Montesquieu, ou seja, será que eles não existem sempre? Ou seja, em todos, se nós estivéssemos confrontados com o problema dos escravos, como é que nós pensaríamos a respeito disso? Ou seja, nós iríamos sempre aumentar o número de anos de escravidão ou iríamos limitar? E essa é uma questão interessante que nos faz a imagem de Deus, ou seja, nós temos o poder de nos limitarmos e falarmos, sim, existe escravidão, mas é melhor que não existisse. Vamos chegar, o movimento, o lamed, direcionamento é para que não exista, assim como certos comportamentos. E o objetivo não é matar. Aqui a gente coloca a pena de morte como uma solução para o fato de que a gente não conseguiu agir de outra maneira. Mas talvez podemos agir também de outra maneira com relação à pena de morte. E é esse trabalho que eu acho interessante, que nós nunca estamos confortáveis com o fato de fazer certas coisas. E principalmente a gente fala aqui com essa questão de uma pena de morte. Mas com relação ao resto, também, em geral, parece muito natural de compensar qualquer dano, furto, que seja um animal que, por sua causa, digamos, foi ferido, ou um animal que feriu outro. É normal. Então, a Torá coloca algo, por isso que eu coloquei, será que a gente conseguiria sozinho? E Deus talvez veio aqui nos falar, eu sei que você pode fazer isso, eu já te dei os 10 mandamentos, mas eu te dou mais uma ajudinha, para você um pouco além. E como meu Fischer falava, era, os 10 mandamentos são 10, fáceis, mas você não consegue cumprir. Então, vou te dar 613 mitzvot, que é a versão light. Light, já que você não consegue cumprir os 10, cumpra o light. São 613, somando dá 10 também. Então, essa era uma versão disso. Então, toda a minha ideia desse estudo aqui era trazer essa reflexão sobre o que representa Mishpatim para nós depois dos 10 mandamentos. Ou seja, é um direcionamento, na minha opinião, um direcionamento, não para que eu fale, aqui está a receita do bolo, mas para que eu pense a respeito. E se eu tenho leis, e aqui, isso que eu falei aqui, a gente faz uma brahá anterior, que eu já mencionei, a gente tem a questão, quando a gente coloca o tefilim, a Torá está sempre lembrando a gente de que existe um lado de uma aliança com Deus, de uma aliança que não é só pela lei, existe um lado de a justiça é lembrada sempre, a gente sempre lembra da justiça, a gente sempre lembra que Deus ama, né? Adonai Ohev Tzedek u'Mishpat, né? Tzedakah u'Mishpat. A gente tem os dois, não existe só um, não dá para separar. Então, essa era mais ou menos esta mensagem. E o estudo que a gente está fazendo aqui, como eu falei, esse estudo baseado no estudo de geração em geração, que eu mencionei a questão do Lomet, e eu achei interessante que em Shema a gente fala Shanan, talvez os mais entendidos do que eu no hebraico vão poder explicar, mas pelo que eu entendi é algo mais próximo, é uma repetição, e a gente fala dos filhos aqui. No Shema a gente fala dos filhos, a gente não fala dos descendentes, é muito próximo. Nós temos essa obrigação de pensar
de falar, de repetir, de estar junto, e não de simplesmente entregar e acabou, está entregue. Ou seja, eu estou fazendo uma comparação entre Deus, que nos entrega a Torá, e fala, acabou, ou Deus que fala, aqui está a Torá, mas eu estou junto, pensem em mim, estamos juntos, nós somos uma... E eu a mesma coisa com meu filho, não é aqui está a Torá, existe um diálogo, existe algo, e pode ser que eu esteja errado. Essa é a questão, sempre se colocar, pode ser que eu esteja errado. E Moshe foi escolhido, não sei se alguém lembra por que Moshe foi escolhido. Humildade. Humildade. Moshe foi escolhido por humildade, nada mais do que isso. Então, eu acho que, ou seja, a gente se fazer... Por isso que eu quis fazer um estudo baseado na pergunta mais do que na resposta. Eu não sou a resposta de Mishpatim, eu não sou... O melhor que eu posso fazer é levantar algumas questões para que todos pensemos nelas, né? Todos, eu mesmo, depois que fiz as perguntas, pensei de novo, amanhã eu vou pensar de novo, ano que vem, e talvez vou ter outras respostas. A gente faz cada ano isso. Então, esse é o objetivo. Mas voltemos aí, Davi, se tem mais... Na verdade, a gente está chegando, pelo menos em termos de tempo, a gente está chegando mais ou menos ao final. Não tem nenhuma mão levantada agora. Eu queria só fazer um pequeníssimo adendo, né? Eu já contei para vários de vocês, e o Celso já teve a oportunidade de participar. A gente está fazendo uma atividade lá no residencial Einstein, lá no Residencial dos Idosos, na Vila Mariana, uma atividade que chama, toda quarta-feira de manhã tem o Shacharit, a gente está fazendo Shacharit, e depois tem a atividade que chama Pergunte ao Rabino, né? E a atividade é exatamente nessa linha, façam perguntas, e o Rabino vai tentar se virar nos 30 para responder, né? E uma das perguntas que surgiu hoje, quando a gente estava começando o Shacharit, a gente começou a falar muito sobre o Talit, né, que você acabou não mencionando o Talit, mas o Talit também tem toda essa ligação com as mitzvot, e com a lembrança, e com perguntar, e a gente passou... 613. O 613, claro, e a gente passou um bom tempinho falando sobre isso, né, eu acho que... Enfim, é muito judaico, né? Eu falei com alguns de vocês que estão aqui ao longo dessa semana, e a gente também falou sobre isso, sobre como é judaico a gente discutir, a gente ter opiniões diferentes, e como isso é rico, né? De todas as maneiras para a gente, né? Então, assim, antes da gente encerrar formalmente, depois a gente pode continuar junto por aqui, claro. Eu queria agradecer o Roberto pela disponibilidade de ficar até essa hora da madrugada com a gente. Não vemos a hora que você esteja aqui mais um tempinho aqui em São Paulo, aqui no Brasil, para a gente aproveitar mais ainda de você, pessoalmente. Mas muito bom que a gente tenha essas oportunidades. Eu queria lembrar que na semana que vem a gente vai ter mais uma paraxá importante, e vamos estudar na semana que vem com o Michel, que está, acho que ainda aqui com a gente, né, Michel? Então, na quarta-feira da semana que vem, a gente vai estudar paraxá Terumá, que tem tudo a ver com o trabalho do Michel, não por acaso, né? Não por acaso. Foi escolhida. Essa paraxá vai sempre depois do Roberto. O Roberto fica com o Mishpatim, mas advogado, né? Primeiro. Fazendo propaganda só, assim. Eu vou falar dos 10 mandamentos do doador, né? Do doador. Eu vou fazer uma ligação, né? E Trosh, Mishpatim. Vou tentar fazer isso aí. Vai ser interessante. Tá bom, vamos chamar todos os doadores para eles ouvirem a sua explicação. Doadores e captadores, quer dizer, ele, na verdade, tem os dois lados, quem pede e quem doa. É verdade, tem toda a razão. Muito bom. E, Michel, você vai ter que... Vai dar todo mundo acabado. Quarta-feira de cinzas ali, né? Fala, Michel, você vai ter que nos explicar depois se é mais importante doar ou receber. Grande questão. Eu vou falar das duas coisas. Esse é um ponto maravilhoso da Paraxá. Obrigado. Vai ficar a dica aí. Uau, então tá bom. Quarta-feira que vem, às 8h30, Paraxá Terumá, com o Michel Freller. E lembrando que nesse sábado de carnaval, como a Raquel bem lembrou, é Shabbat do mesmo jeito. Além de ser Shabbat, nós temos 2 Sifrei Torá. Duas Torot
Tem. Como o Michel está mostrando, tem Lula, raleiro. precisamos de gente para segurar a Torá. Venham, venham. Tem, sábado vai ser incrível. Enfim, é sábado a partir das 9h30, todos convidados na Valeu. Rua Bahia 1260. Vai ser um Shabat muito, muito alegre, muito contente. Quando a gente vai rezar por Israel, vai rezar pela paz, vai rezar pelos que estão do outro lado da fronteira, enfim. Muita coisa vai acontecer nesse Shabat e vamos estar iniciando, né, o segundo dia do Rosh Chodesh de Adar Aleph. Lembrando que esse é um ano bissexto, então temos 2 meses de Adar, Adar Aleph, Adar Bet. E Purim está chegando, né? E amanhã a gente tem uma reunião com todos que vão começar a organizar a nossa grande festa de Purim. Já temos muita coisa na lista de atividades que vão acontecer em Purim, inclusive para crianças pequenas, que estavam até essa hora acordados aqui com a Ana Cláudia. A gente viu o Dror aqui, não sei se acho que agora ele dormiu, né? Finalmente, né? Quase 10 da noite. Mas a gente vai ter uma atividade especial para crianças nesse Purim também, então, e só em março, então tem tempo para a gente se planejar aí com calma. Carol tá falando alguma coisa com o microfone fechado ou só mexeu a boca? Não, tá bom, só mexeu a boca. Então tá bom, gente. Acho que é isso. Eu vou desligar aqui a gravação, mas a gente pode continuar por aqui. Obrigado mais uma vez, Roberto. Grande